Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Me chamo Mariana Maimonari. Hoje eu vou falar sobre a coragem de se encontrar. Cabe aqui um recorte. Eu vim de uma família oriental, tá? Então, meus pais sempre prezaram muito pelos meus estudos, tanto os meus quanto os das minhas irmãs, porque devido à imigração, todos os japoneses que vieram para trabalhar em fazendas. Então, meus avós trabalhavam em cafeicultura, o pai da minha mãe era pasteleiro, então eles se dedicaram muito para que meus pais se formassem. Então, eu sempre vim de uma cultura que precisava muito estudar. E faz isso, eu tenho 3 irmãs, nós somos em 4, eu sou a terceira. Somando ao fato de que cada uma chama atenção de um jeito, eu era a filha que queria ser perfeita. Eu não sou mais, graças a Deus. Mas eu queria muito ser perfeita e por conta disso eu me dedicava muito nos estudos. Então, meus pais são médicos, os dois. Eu cresci querendo ser médica, depois eu descobri que não era isso. Fui fazer veterinária porque meus pets morriam. E eu falava, já que meus pets morrem, eu quero ser veterinária para cuidar dos meus pets, né? Os futuros que viriam. Então passei na USP, fiz 3 anos de USP, não me encontrei, tive um péssimo desgosto, né? Porque a USP, por mais que tenha essa mentalidade de vamos cuidar dos animais, a USP é muito voltada para a produção animal. E na produção animal, a mentalidade é outra. Não é vamos cuidar porque os animais precisam. Vamos cuidar se vale a pena. Se não vale a pena, a gente mata, porque não vale a pena cuidar, né? Então, mata. Então, eu me frustrei muito na faculdade. E por ser muito perfeita, eu aguentei 3 anos falando, não, vou me formar, porque meu pai estava todo orgulhoso que eu passei na faculdade, né? Eles fizeram USP, então para ele foi o orgulho da família, coitado. E aí, eu decidi com 3 anos de faculdade e falei, vou pro Japão. Eu vou tirar um ano sabático, vou aproveitar minha vida, vou sair daqui. Fui pro Japão, falei, tô longe de todo mundo, não quero ninguém perto de mim, ninguém vai mandar mais na vida, não devo satisfação pra ninguém, né? E fui pro Japão. Aqui sou eu, indo pro Japão, toda feliz, na expectativa de que tudo ia ser lindo e maravilhoso. Mas eu fui em 2019, final de 2019. Não sei se vocês sabem, em 2020 deu a pandemia. Então, além do desafio da língua, porque por mais que eu tenha crescido num ambiente que era propício eu aprender o japonês, eu não fui atrás. Continuei não indo atrás, tá? Então, o japonês ainda é uma língua que eu não sei, apesar de saber um pouco, né? Não é uma língua que eu falo, eu sou fluente. Não, eu consigo me virar, consigo pedir ajuda, consigo ir no hospital, consigo... Mas eu não consigo trocar uma ideia muito profunda com as pessoas japonesas. Não tinha rede de apoio. Não quer dizer que os meus pais me largaram, falando, vai e fica por sua conta. Não, eu fui, mas por orgulho meu, eu passei por dificuldade financeira, vários amigos que eu achava que eram meus amigos, eu percebi que não eram, né? Então, falo que a comunidade brasileira fora do Brasil deveria ser unida, mas ela não é. Então, eu encarei muito isso, até porque vocês sabem que eu sou muito alegre, então, eu sou essa pessoa fora daqui também. Mas lá no Japão as pessoas ficavam com muitos ciúmes. E eu demorei muito para entender o que sou eu e o que era eu querendo agradar o outro. Era muito, meu Deus, como assim ninguém gosta de mim? Eu tive uma crise existencial mesmo, porque eu tava numa bolha, né? Cresci numa família que eu era muito amada, meus amigos gostavam muito de mim, mas eu fui pra lá e entrei numa crise porque as pessoas começavam a se afastar, não entendia porquê e eu me senti numa crise existencial. Tipo, como é possível alguém não gostar de mim, né? Mas eu entendi que tá tudo bem não gostarem. Tá aqui a minha primeira aprendizado, que foi a vulnerabilidade, que tá tudo bem eu não ser perfeita, tá tudo bem eu não agradar todo mundo, tá tudo bem, tá tudo bem. Além disso, eu também tive longas horas de trabalho, não sei se vocês sabem, no Japão trabalhando em fábricas, no Japão no geral, mas eu trabalhava em fábricas, eu passava 12 horas em pé. 12 horas em pé, fazendo um trabalho bem manual, bem repetitivo, e eu comecei a emburrecer. Para quem tinha entrado na USP, ter estudado e abrir a mente, eu passei a ficar 24 horas não pensando em nada. Porque eu falei, vou para lá para não pensar em nada. Fui para lá para não pensar. Então,
Também tive a fase de adaptação, tanto com a língua quanto com os horários de trabalho. Foi meu primeiro emprego, né? Pra lá tinha 22 anos até então, nunca tinha trabalhado, nunca tinha ganhado e dado valor ao dinheiro. Então foi tudo de mão beijada. Meus pais sempre me deram mesada, nunca passei dificuldade financeira, graças a Deus. E foi lá no meu maior caos que eu caí no fundo do poço, mas eu tenho muito comigo que quando você cai no fundo do poço, é a hora que você tem um apoio para se levantar. Então foi lá que eu aprendi a ficar sozinha. Até então também, por mais que as pessoas achassem que eu era leve, que estava tudo bem ficar sozinha, eu não estava feliz comigo mesma. Era um terror. Pensar em ficar sozinha era tipo, meu Deus, como assim? Ninguém gosta de mim, eu tenho que ficar sozinha porque, né? Então, foi lá que eu aprendi a ficar sozinha também. Foi lá que, quando eu comecei a estudar, porque eu comecei a enlouquecer, eu comecei a estudar e buscar por mais conhecimento, seja de mim, para eu saber o que eu queria estudar e para que eu queria usar esse conhecimento, né? Hoje eu quero influenciar outras pessoas a buscarem o autoconhecimento também, porque eu acredito que é através dele que você consegue se libertar e parar de agradar os outros. Cultivei muito o meu amor próprio, eu passei a cuidar mais da minha saúde. Até então eu tomava antidepressivo, anticoncepcional, mas tinha ovário policístico, tomava remédio para pressão, para colesterol alto e tudo mais, e eu passei a valorizar não precisar de medicamentos, né? Então eu passei a cuidar mais da minha saúde, através de alimentação, exercício físico, porque eu estava sozinha e eu dependia apenas de mim. Então, como meus pais são médicos, eu sempre tive acesso fácil a medicamentos. Então, eu não precisava ir ao hospital quando eu passava mal. Mas, estando sozinha, eu vi a necessidade de pensar mais em mim, né? Tipo, gente, eu vou trabalhar e vou gastar meu dinheiro inteiro no hospital? Não faz sentido. No Japão, eu até cheguei a ficar internada, fiquei 10 dias internada por questões emocionais, né? Eu realmente sofri muito. Então, foi bem difícil, gente. Mas tudo isso, eu aprendi a falar não. E aprendi a falar mais sim pra mim. Porque eu acredito que quando você fala não pros outros, você tá falando sim pra você. Então foi tudo isso aqui que eu passei de desafio, e não é pra me martirizar, não é pra me vitimizar, é pra falar que mesmo que você esteja passando por dificuldades hoje, você consegue tirar um aproveito disso muito bom. Eu escolhi o tom de borboleta para essa palestra porque eu acredito que quando você está se transformando, virando uma nova versão sua, você precisa tirar bons aprendizados de tudo que você passa na sua vida, seja coisas boas ou coisas ruins. E por mais que eu amo o Japão, tá? Foi uma viagem maravilhosa, fiquei lá 5 anos. Eu aprendi muito e eu gosto muito de quem eu sou hoje. E eu dou graças a Deus por ter me permitido ir. Por mais que eu falo que eu fui fugida, né? Eu acho que eu fugi, mas para me encontrar. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: qual medo está te impedindo de crescer hoje? O que estava me impedindo de crescer era o medo de desagradar os meus pais. E por conta de ter passado por tudo isso, ter vencido esse medo, eu me encontrei. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Aqui estão minhas redes sociais, tem YouTube, Instagram e TikTok. Muito obrigada.